Irmão, só dar uma informação para vocês. A ausência do meu pai, ele está em uma congregação em Aparecida de Goiânia, resolvendo as coisas administrativas aí, pertinentes ao ministério. É o motivo da ausência, ele pediu para estar justificando aqui, tá? Amém. A paz do Senhor, igreja. Glória a Deus por mais esta oportunidade, né, pastor Machado? Oh, é muita bênção para nós. Ah, pastor Walter, pastor Moraes também não está aqui hoje, porque ele está com o pastor Júnior. Pastor Júnior está à frente de um trabalho aí, até ser exatamente, interinamente ele está. Eu só esqueci onde é o bairro, onde é o local. Graças a Deus. Rio das Pedras. Pastor Adiel. Pastor Vital. Hoje sou eu que estou com as pernas tremendas aqui, viu, pastor Vital? Domingo você falou que estava com as pernas tremendas, agora hoje sou eu. Mas você está aqui, rapaz, me ajudar. Eu fiquei juntinho de você aqui no domingo, ó. Graças a Deus. Como diz o provérbio aí do mundo, né? Rir é melhor que chorar, né? Glória a Deus. Pastor Walter já fez menção aí do início aqui. Este ano, como é proposto, pastor Walter, a superação, né? Essa é a proposta para esse ano, a superação da igreja, pastor Miro. E aí o pastor Walter falou comigo a respeito de estar aqui, e eu porque me esqueci, rapaz, que eu tinha jogado para cima do pastor Miro. A sorte foi que eu me esqueci, viu? Amém, glória a Deus. Aí, quando ele me falou, eu fiquei pensativo. Aí, de repente, o Espírito Santo veio falar com a gente. Vocês não estão com uma proposta de superação? Então, vamos abrir aí a sua primeira participação deste ano, janeiro. Vamos abrir aí, então, com a proposta de superação. E a proposta de superação para nós, esta noite, é a superação em tempo de crise. Eu acho que ficou bom, né, pastor Machado? Porque eu acredito que foi uma instrução direta do Espírito Santo para nós. Superação em tempo de crise. É bem verdade que passamos aí quase que para o outro lado dessa Covid, mas a sequela fica, a situação do mundo não é boa, está aqui uns empresários aqui, a coisa não está melzinho na chupeta, a incerteza política está muito grande. Então nós vamos discorrer 3 temas aqui, irmãos, salutar. E de grande enfoque nos dias. E que não é novo, por incrível que pareça. Vocês já pensaram isso? Não é novo. Porque tudo que nós vamos falar aqui hoje, vamos mostrar, o povo de Deus já passou. Passa e vai passar. Enquanto Deus permitir que a igreja esteja aqui, é assim. Angústia, né, missionária divina? Angústia, sofrimento, desespero, porque é necessário que isso aconteça. Porque aqui nós ainda estamos na carne. E, infelizmente, essa carne, misericórdia, só decepção, né, pastor Machado? O próprio apóstolo Paulo, um grande homem de Deus, aquilo que eu quero fazer, eu não faço. O que eu não quero, eu faço. E aí, como vocês viram, aí o pastor Walter adiantou aqui, no capítulo 20 de Atos, o versículo 28 e o versículo 29. Atos dos Apóstolos, 20, 28 e 29. Eu quero que você coloque para mim na corrigida, por favor. O Eliabe. 28 e o 29. É a proposta, porque nós vamos ver aqui, nós vamos ver lá no Antigo Testamento,
nós vamos ver o Novo Testamento, e aí eu achei por bem ouvir e dei vazão àquilo que o Espírito colocou em meu coração. O apóstolo Paulo diz assim: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Primeiro conselho dele aqui, para os responsáveis pelo rebanho, né? Para apacentardes a igreja de Deus, não é o seu rebanho, a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Aqui, o próximo. Aqui agora vem o grande problema e a preocupação de Paulo. Próximo. 29, por favor. Travou aí? Aí. Olha só aí, o que o Espírito Santo já estava revelando a Paulo, pastora Gessi. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Terrível, né, pastor Machado? Porque isso aqui, o apóstolo Paulo estava tendo uma revelação espiritual. Porque antes o apóstolo Paulo já diz assim: olha, eu sei que vocês que agora estão me vendo, foi lido aqui, vocês nunca mais me verão face a face. Porque o apóstolo Paulo já estava sendo revelado que ele iria para Roma, pelo Espírito Santo, que ele iria para Roma, que ele iria ficar por ali, mas que ele iria morrer ali. Então, por isso é que ele diz para eles. E aí, por isso ele vem dizer este versículo para eles, porque eu sei que após a minha partida penetrarão no meio de vós lobos vorazes. Porque não, o apóstolo Paulo sofria e padecia por onde ele passava, com homens que viviam no encalço dele, tentando desmentir e colocar ele como um mentiroso, como um forasteiro, um falador, um embosteiro. E o que mais prejudicava ele eram os seus patrícios. Então esse aí é para nós partirmos para maiores detalhes da superação em tempos de crise. Aqui o apóstolo Paulo está avisando do que iria acontecer. A melhor coisa que existe, meu irmão Joel, evangelista, é você ser avisado para não passar em uma rua, porque lá tem um problema lá. Que seja um buraco, que seja qualquer coisa, tem um problema lá. E você obedecer. Fique à vontade, pastor Walter. Tem aquela ilustração da ponte, né? Ponte perigosa, não passe. Aí o cidadão tema, não, mas Deus vai me ajudar. Mas já está o aviso, já tem um aviso. Tem gente que é avisado, mas ainda tema. O mundo é desse jeito, eles não conhecem a palavra, não têm o provimento da palavra, eles baseiam na sua intuição e caminho, mas tem um aviso, e sempre Deus avisa. É a questão da ponte, olha, ponte danificada, perigosa, não atravesse. Não, eu vou atravessar, Deus vai me ajudar. Mas já está sendo avisado. Teimosia. Desobediência, né, ao aviso. E assim, até para lembrar aqui, fazer vocês rirem, eu gosto assim de trabalhar assim. Eu acho mais gratificante para mim eu ver a igreja alegre e entendendo do que a igreja com a cara fechada, amarrada, parece que não está entendendo, não está gostando, mesmo que está apanhando, mas está alegre. Por quê? Como o pastor Walter falou a respeito disso aí, existe os desavisados e aqueles que não entendem a mensagem e aqueles que são desobedientes por natureza. Então nós precisamos estar atentos a essas três classes. O que não entende é aquele que vai trafegando e vê assim, ó, devagar quebra mola. Ah, devagar quebra mola? Então vou passar no cacete, tá no pau mesmo, né? E vai, passa, bate lá do lado e quebra.
ralhos, mas devagar não quebra, passa correndo, quebra do mesmo jeito. Vocês estão entendendo aí a bobeirinha, né? Isso, vou passar correndo então, porque se devagar quebra a mola, eu passo correndo, que né, não vou ter danos nenhum. Mas não entendeu o que foi posto. É igual a questão da vírgula, não é? Matar o rei não é pecado, né? Sem a vírgula. Aí você bota a vírgula, matar o rei, não. É pecado. Então muda a questão, né? Então eis o problema. A gente às vezes ouve pastor Vital, não rumina, e aí vem o problema. Então vamos prestar atenção nisso? A questão da crise política, para nós conversarmos. Nós vamos falar de 3 crises aqui. A crise política, crise econômica e, ao meu ver, a pior. Porque de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder? A crise espiritual, para mim, é a pior, pastor Machado. Então vamos começar com a crise política. Às vezes nós pensamos, igreja, que a crise política ela só afeta o mundo ou ela é proveniente de homens maus. E isso me chamou muita atenção, o fato de isso vir à minha mente e eu começar a olhar e ver a vida deste homem. Um grande homem de Deus, mas que teve uma crise política muito grande por causa de uma falha, de um vacilo, quase custou toda a sua descendência e assim a perda do seu reino. Eu creio que já tem alguém aí já vislumbrando de quem eu estou falando. Esse homem, por nome Josafá. Abriu, né? Esse homem, por nome Josafá, um grande homem de Deus, obediente a Deus, temente a Deus. Inclusive nós conhecemos aí uma grande vitória dele, que o próprio Deus guerreou para ele, ele não precisou nem guerrear. Mas Josafá vacilou. Abram a Bíblia, ou põe na tela para nós, mais rápido. Na tela para nós. Segundo livro das Crônicas dos Judeus, capítulo 18. 18. Nós vamos ler aqui, eu acho que uns 2 versículos nesse capítulo. Irmãos, todo tanto que o povo de Deus vigia, todo tanto que o povo de Deus tenta estar em contato com Deus, parece que é pouco. Olha só, esse homem era um homem temente a Deus, um bom governador, diferente dos seus antepassados, melhores incomparavelmente dos seus co-irmãos, né, que eram as 10 tribos do norte, Israel. Tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. Olha o problema aí, igreja. Olha o problema de Josafá. Olha a questão. Josafá, pastor Walter, cometeu 3 erros seguidos com Acabe. Primeiro erro, pastora Gessi. Aparentou-se com Acabe sanguineamente. Trouxe da linhagem de Jezabel para dentro do seu reino a Jezabel 2, por nome de Atalia. Essa crise política foi uma das piores crises que Judá já teve, ou seja, o Reino do Sul. Porque essas 2 tribos, elas mantinham um relacionamento quase que intacto, Miro, com Deus. Tinha, né, uns deslizes, mas completamente diferenciado das 10 do norte. E Josafá, como dizem, Josafá era rico, era próspero, mas não vigiou. A intenção de Josafá até era boa. Há estudiosos que traçam uma linha de raciocínio, pastor Machado, que ele queria não tomar
as 10 tribos para trás para fazer parte do reinado dele. Não. Ele queria ter uma irmandade unida. O propósito aí até é bom, né? Me lembro do pastor Walter. Não quer dizer que a sua boa intenção está coadunada com a vontade de Deus. Não era essa a proposta. Mas a intenção dele era boa. Só que o primeiro problema dele, quando ele dá o filho dele para a filha e vice-versa, começou o grande problema. Isso aí quase custa a vida dele. Está aqui mesmo, no 18 mesmo, você quer ver? Versículo 3 para nós, por favor. Olha lá. Porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá. Olha o malandro aí, ó. Como diz lá no Rio, né? Malandro é malandro, mané é mané. Rei de Judá, irás tu comigo a Ramate-Gileade? E ele lhe disse, inocentemente, como tu és, serei eu, e o meu povo, como o teu povo, seremos contigo nesta guerra. Só para lembrar vocês, aqui nessa guerra, o próprio Josafá, desconfiado, porque ele não era ingênuo no sentido de não ver que Acabe era um homem que não temia a Deus. Tanto é que ele pede a Acabe para chamar os profetas. Eles perguntam, tem profeta de Deus aí? Você está vendo a diferença? Tem profeta de Deus aí? Para que venha falar conosco se nós vamos subir ou não, se vamos ser bem-sucedido ou não, pastor Vital. Mas Acabe, eu não posso tomar muito tempo aqui, senão nós não chegamos na frente. Mas Acabe, malandramente, chamou o profeta dele. Isso. Inclusive, esse Micaía me chama a atenção do quanto ele era arrogante, astuto, atrevido. Ele meteu a mão na cara de Micaías, porque profetizou o que não agradou a Acabe. E vamos ver mais um versículo aqui para vocês verem aonde que já começou a malandragem. Nós precisamos ter muito entendimento, igreja, com os nossos companheiros aí fora, dentro. Porque não é só lá fora que temos problemas. Infelizmente, na crise política, irmãos, estamos falando da política no âmbito geral, existe muito malandro para tentar te passar a perna. E até foi proposto no início aí. Não passa na ponte que ela está com problema. Ah, não, eu vou fazer negócio com fulano porque eu sou bom e o meu coração é bom. Ainda usa dessa bobice. E eu posso fazer, porque eu vou conseguir. Ele não vai me passar a perna, não, eu não vou deixar. Lá no versículo 29, olha aí a malandragem para cima de Josafá. A igreja lê, por favor. Quem é que o rei da Síria falou que era para ser pego na batalha? Só ele, tão somente. Vocês lembram? Opa, misericórdia. Vocês se lembram? A instrução do rei da Síria para o capitão dele, que era para pegar só o rei, era só Acabe que ele queria. Por isso que ele vai e manda Josafá ir com as vestes reais e ele ia disfarçado no meio do povo. Vocês estão vendo a artimanha do homem iníquo, do homem ímpio? E Josafá está à beira de ser derrotado ali fisicamente, se não fosse a misericórdia de Deus, porque lá no versículo 31, Josafá gritou e o Senhor dele, Deus, livrou ele. Aqui está escrito, e Deus o livrou, desviou os homens dele. Está aí, ó. Porque senão, ali Josafá já tinha sucumbido. E a grande outra derrota dele
foi comercial. Lá no capítulo 20 e o versículo 35, 36, 37. Capítulo 20, Eliabe. Isso. Olha aí. Porém, depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedeu com toda a impiedade. Olha para vocês verem. E aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarsis. E fizeram os navios em Ezion-Geber. Aí me lembro de Paulo, já vou continuar, me lembro de Paulo. Que comunhão tem, pastora Gessi, as trevas com a luz? Que comunhão temos nós com aquela pessoa que não tem compromisso com as coisas de Deus e às vezes nem conhecem a Deus? A derrota é iminente. Isso é uma crise que o mundo tem vivido e que o povo de Deus sempre passou por ela, pastor Vital. O povo de Deus sempre padeceu por causa disso. Nós lembramos de Sansão, a grande derrota de Sansão. Tudo que um narizeu não podia fazer, Sansão fez. E Deus foi tendo paciência com ele. Uma crise política de Sansão. A derrota de Sansão foi grande. De que vale eu matar mais na minha morte do que na minha vida, sendo que eu vou perder a vida? Que não é este o projeto que Deus tem para o seu povo, para a igreja. O peso, a tragédia, a consequência, essa é daquele que desobedece. Vocês ouviram aqui as brincadeiras e as colocações que foi feito no início. Devagar quebra a mola. Não passa por ali não, porque a ponte está estragada. Tem um buraco. Mas o desavisado, o incrédulo, não dá ouvido. Continuando. Porém, Eliezer, filho de Dodavá, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: visto que te aliaste com Acasias. Quem era Acasias? Eu gosto de estar fazendo pergunta, porque assim eu sinto que a igreja aprende mais. Por quê? Porque quando você pergunta, a gente aguça. Esse camarada aí, era filho de Acabe. Aí, o Senhor despedaçou as tuas obras, e os navios se quebraram e não puderam ir a Tarsis. Olha a perca que Josafá teve aqui. Que comunhão tem a luz com as trevas. Aquela época, você pensa bem, hoje, o quanto é fácil as coisas aí para ser construído. Aquela época era tudo no enxó, no serrote, no formão, a construção era manual. Era muita gente, a madeira era uma madeira cara, e perderam todas as suas obras. Essa aliança comercial deu na cara também de Josafá. E por fim, eu já falei a primeira, que foi a aliança militar. Ele quase perde a vida nessa crise política. A aliança de sangue e a aliança comercial. A aliança de sangue, nós vamos olhar aqui para vocês verem, essa que foi talvez a pior. Porque você já pensou, Jonas, olha lá que daqui a pouco eu estou chamando você de Jonas, viu? Isso. Aí, Jonathan, você pensa bem, você tem sua linhagem, tem seu filho, você constrói um patrimônio, põe na mão do seu filho, infelizmente faz uma aliança com alguém, um mau caráter, destrói tudo aquilo que você fez e a linhagem que você deixou, destrói ao ponto de não te sobrar nome.
Isso ia acontecendo com Josafá, por causa desta crise política. E o que eu quero dizer com isso aqui para a igreja? Quando nós começamos a ficar muito assanhado com as coisas do outro lado, muito no paralelismo, meu irmão Vanderlei, com as coisas do outro lado, isso, palavra chique aqui, ó, flertando. Com o mundo, isso sobra na nossa cara. O mundo não quer amizade com você. O mundo não quer bom negócio para você. O mundo não quer ver você sendo bem-sucedido, não. O mundo quer a sua derrota, quer a derrota para depois ainda cuspir no seu cadáver. Essa é a proposta do mundo, sabe por quê? Porque o mundo é jaz no maligno. Vamos lá para o capítulo 22. O relógio já me deixou, foi para trás. Capítulo 22. Capítulo 22, 10 e 11. Eu acho que vai ser o suficiente. Olha lá, ó. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a semente real da casa de Judá. Um minutinho aí. Destruiu toda. Essa colocação aqui para mim, para vocês ela vai ficar meio embaraçada, mas daqui a pouco vocês vão entender. Por que ela está falando que destruiu toda? Porque ela pensou que tinha exterminado da descendência de Josafá, pastor Miro, todo ser. Que agora ela estava no poder, pastora Gessi, pronto, acabou. Agora eu mando no império do sul. O meu pai, por intermédio dele, nós temos o império do norte, agora temos também o império do sul. Ela assim pensou e ela chegou a reinar. Ela reinou, se eu não me engano, uns 6 anos aí. Sabe por quê? Vamos ver o próximo versículo. Isso. Agora é o 11. Olha lá. Porém, Jeozebate, cada nome, filha do rei, Jeozabiate, é verdade. Filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, e tirou-o dentre os filhos do rei, a quem matavam, e os pôs com sua ama na câmara dos leitos. Assim, leia aí, pastor Valdo. Jeozabeate, uma beata, né? Jeozabeate, filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada, porque era irmã de Acasias, e escondeu de Atalia de modo que não o matou. Esse menino ficou escondido por 6 anos pelo sacerdote Joiada. Depois disso aí é que foi desfeito todo esse problema que ela achou que tinha resolvido o problema dela. Que agora ela era a rainha e que ela tinha o domínio sobre as terras do sul. E na parte do norte, a descendência da sua mãe ali, Jezabel, que já era morta, mas que agora eles estavam mandando geral, né? Parece que qualquer coincidência hoje não é mera coincidência, né? Dos acontecimentos. Então, irmãos, veja bem, a crise política, ela acaba aqui. Vamos voltar no 19. Essa crise política acaba aqui. Sabe por que ela acabou aqui? Josafá já não existia mais. Mas só para vocês entenderem, no capítulo 19, no versículo 3, Eliabe, por favor. Assim que Josafá chegou daquela batalha que quase lhe custara a vida, ele se arrependeu. Ele se arrependeu do erro que ele tinha cometido e da desobediência para com Deus. E sabe o que ele fez? Olha aí, ó. Porque, vamos ler o 2 também, para a igreja entender mais rápido. Volta, isso. E Jeú, filho de Anani, o vidente, né, o sacerdote,
lhe saiu ao encontro e disse ao rei Josafá: devias tu ajudar ao ímpio e amar aqueles que o Senhor aborrecem? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Olha o próximo. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os bosques da terra e preparastes o coração para buscar a Deus. Isso aqui após ele voltar daquela batalha, que ele quase perde a vida. Ele teve uma mudança de atitude. E esse capítulo é pequenininho, vocês podem ir lendo aí se vocês quiserem, enquanto eu vou discorrendo aqui, para vocês verem a mudança que Josafá teve e fez no reino. Por isso Deus não permitiu que acontecesse o intento de Satanás por intermédio do vaso dele, que era a Atalia. E por isso a vitória veio. Mas ela veio à custa de lágrimas, de angústia, de sofrimento e morte. E a misericórdia de Deus para com eles. Então essa, irmãos, o vacilo, a falta de vigilância, cria por você. Às vezes você é bom, é um homem bom de caráter, mas a falta de vigilância faz com que você venha padecer e ver quase ir água abaixo aquilo que você fez, aquilo que você construiu, né, pastor Machado? Josias é outra história, nós não temos tempos, mas o rei Josias era um rei bom, excelente. Faraó Neco subindo para uma batalha, Josias sai de encontro com ele. Faraó Neco diz para ele: não vem, não, porque o meu encontro não é com você, a batalha não é com você. Josias não obedeceu. Josias foi morto por Faraó Neco sem dever nada. Um homem bom, íntegro. Vocês estão vendo como é que é a questão? Sim, pode falar. E a próxima será a crise econômica. Pode falar. Pastor, o senhor está falando aí sobre a questão política, decisões, né? Isso. Obediência. E a gente tem lá, um pouquinho antes, né, 2 Crônicas, capítulo 10, versículo 6, diz assim, mais um exemplo, né, da desobediência. Isso. E não ouvir a conselho dos anciões. Exato. Ele diz: e o rei Roboão, depois disso, tomou conselho com os anciãos, que tinham estado diante de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, e lhe disse: como vós aconselhais que se responda a este povo? E aí tem, né? E aí ele diz assim: e eles lhe falaram, dizendo: se te conduzires humanamente para com este povo, e os agradar, e lhes falarás boas palavras, ele te servirão todos os dias. Mas olha o que ele fez. Mas ele, deixando o conselho que deram aos anciãos, tomou conselhos dos jovens, que se criaram com ele e que diante dele assistiam. Aí eu aqui como subtítulo fala aqui: isto ocasionaria muito derramamento de sangue. E aí começa o processo da desobediência até onde o senhor está. Exatamente. A partir daí começou agora, partiu a nação ao meio, para dizer, mas não é ao meio, né? 10 tribos para cima e as 2 embaixo. Olha o prejuízo que foi para a irmandade, né? Era um povo de um pai só, de algumas mães, mas de um pai só, uma promessa só, pastor Machado. Olha o prejuízo, por causa de desobediência, por falta de maturidade e achar que aqueles playboys que estavam ao lado dele tinham mais entendimento e condições de aconselhar do que os caducos. Esses caducos aí já passou, vocês estão entendendo? Pode falar, pastor Walter. Os descaminhos de um governante, ele contamina o humor, a esperança e a prosperidade de toda uma nação. Exatamente. A crise política, muitas das vezes, ela desencadeia tudo isso aí. E a crise econômica, que nós vamos entrar nela agora, ela se dá também por causa de uma crise política, mas nem sempre, não necessariamente. Porque a crise econômica tem muito, pastor Miro, a relação entre administração pessoal. Que é uma soma aí bíblica, Provérbios 24, versículo 9. Olha aí o que Você está aí perto, depois você pode passar por 30, viu? Nós vamos ler também. Pode ler isso aí. Provérbios. Pode ler isso aí, depois você vai. 24, 9.
Os propósitos do insensato são pecado, e quem zomba é detestado pelos homens. Está vendo? Versículo 30? Não, agora você vai ler o capítulo 30, versículos 7 a 9. Mas antes que você leia, só para você achar, deixa eu fazer aqui um cabeçalho aqui para vocês ler, entender. A crise econômica é um dos piores acontecimentos na vida da igreja e na familiar em si. Há pouco instante eu comentando com o pastor Toninho, dizendo a respeito, nós somos duas famílias. Nós temos duas famílias, pastor Gessi. Isso, a família, o lar, né, você e seus filhos e por aí, e a família eclesiástica, que é essa que estou aqui, meu irmão, o pastor Machado, e tantos outros aí, Joel. Então, essa crise, ela afeta, primeira coisa, a crise econômica. Ela acaba com o matrimônio. Jurou amor em cima do altar, aquela coisa mais linda. Aí deu um probleminha na economia, 1 ano, 2 anos, 3 anos. O amor falou, o quê? Essa barca aqui está furada, eu vou cascar fora. O amor sai para um lado e o resto sai para uma janela, para uma porta e vaza todo mundo. É uma brincadeira, mas é fato, irmãos. É sério. A crise econômica afeta o psique, contraria a alma, derranca o coração, angustia, faz você negar, faz você virar mau caráter. É um dos piores males que o ser humano pode enfrentar. Porque a crise, o pastor Walter vai ler aqui agorinha, porque a crise te faz até negar a Deus, a crise econômica. Pode ler, pastor Walter. Esse Provérbios 30, ele é... Depois nós vamos ler 27:7 também, viu? As palavras de Agur. Palavras de Agur, filho de Jaque, de Massá, diz o homem a Itiel e a Ucal. Na verdade, sou o mais tolo de todos, não tenho o entendimento do homem, não aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem segurou os ventos em punho? Quem amarrou as águas nas suas vestes? Quem fixou todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho? Certamente sabes. Toda a palavra de Deus é pura. Ele é um escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que ele não te repreenda e tu sejas tido por mentiroso. Aí agora esses 2 versículos, pastor Walter, o 7, o 8 e o 9 é o chave. Peço chave. que não me negues 2 coisas antes de morrer. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem pobreza nem riqueza. Dá-me apenas o pão de cada dia. Para que na fartura não te negue e diga, quem é o Senhor? Ou, empobrecendo, eu não venha a furtar e profane o nome de Deus. Amém. Até aí, pastor Walter, obrigado. Esse sábio rei, aparece com um nome aí, mas a maioria dos estudiosos tem que é Salomão mesmo. Salomão. Né? Parece que esse nome é de Agur. Ele pediu 2 coisas para Deus. Não me dê nem a riqueza nem a pobreza. O rico tende a zombar de Deus, porque ele confia. Só uma soma aí, ó. Sim. Salomão experimentou a riqueza e se tornou escravo das luxúrias por elas oferecidas. Envolveu-se tão intensamente que abandonou o Senhor a ponto de participar de rituais malignos. Está vendo, irmãos? Salomão, ele fazia alianças comerciais, porque Salomão não era de guerra, Salomão era democrático. Era na conversa, pastor Machado. Ele tinha sabedoria demais. Então era fácil ele dominar os seus arqui-inimigos ou inimigos. Dele que surgiu a sala das armas. Aí, É dele. exatamente. Nós trabalhamos aqui 2 terça-feiras, né? Trabalhamos assim porque participamos, né? Juntamente com o pastor Alberto. Isso. A sabedoria de Salomão era tamanha que impressiona até hoje o mundo, né? Quem crer na palavra de Deus, porque foi promessa de Deus. Não haverá outro igual, nunca teve e não haverá outro igual.
É a promessa de Deus. Mas vocês viram que, a partir do momento que entra na confiança em confiar no homem, como disse Jeremias, maldito o homem que confia no homem, pastor Machado. Você viu? Ele tinha uma sabedoria tão grande, uma capacidade imensurável, incompreensível para com os seus semelhantes, que ele simplesmente vacilou. E esse problema, o homem enfrenta ele no dia a dia. Nós achamos que podemos. Você no início você deu e fez aí um comentário. Não, eu posso passar lá tranquilo, que eu não dou bobeira, não. Eu não nasci ontem, não, pastor Miro. Mas Salomão, com a sua sabedoria, faz esse pedido para Deus, porque ele tinha certeza que isso acontece na vida do homem. E a questão de toda a colocação, biblicamente falando, o primeiro problema, a crise enfrentada pela igreja, vocês lembram? Quando surgiu e por que surgiu? O primeiro problema da igreja, a crise econômica. Eram ricos, vendiam suas herdades, depositavam aos pés dos discípulos. E isso, mas lá no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, começou a ter problema ali, com as mulheres judias, mas de linhagem gregas. Está no capítulo 6 de Atos, nós vamos ler. Foi quando os apóstolos, pelo entendimento do Senhor, fez essa colocação aí, ó. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Fez essa separação. Para quê? Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Olha lá. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Essa tradução aqui, a minha tradução e a do pastor Walter, vai ser melhor para nós entender. Se você puder mudar aí, helenista. E isso, a discriminação e a crise, por causa da crise econômica, isso aqui fala da distribuição, porque eram pessoas pobres que necessitavam da distribuição. Aí a igreja começou a enfrentar, nasceu a primeira crise, o primeiro problema econômico dentro da igreja. Foi ali, ó, vamos ver essa aqui, quer ver? Dos judeus de cultura grega, já melhorou, mas a minha ainda é melhor ainda. Vocês querem ver como que a minha fala? A minha chama eles de helenistas. Isso, por quê? Obrigado, Eliab. Sim, os judeus, né, os hebraicos que você diz, que eram os da terra nascida ali mesmo, de linhagem firme, e os helenistas que eram de descendência grega, mas eram judeus, mas era descendência grega. Olha lá, ó. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. Por causa de quê? Por causa da crise econômica. A igreja já estava começando a definhar o problema que eles próprios causaram. Porque não se mata a galinha dos ovos de ouro, né, pastor Miro? Vendiam as coisas e depositavam aos pés dos apóstolos. Estavam na cabeça deles fazendo a coisa certa, mas não estava coadunado com a vontade de Deus. Não era isso que Deus queria para eles. Mas com certeza não consultaram a Deus. Nós não achamos lugar nenhum na Bíblia que fala a respeito. Então eles não consultaram a Deus. Tanto é que houve até problemas ali com Ananias e Safira. Exato. Crise. Aí foi o problema que eles, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, fez separação, né, pastor Machado? Colocou os diáconos para cuidar deste trabalho, porque eles, os discípulos, não iriam se ocupar com isso e deixar em falta a palavra. Porque as duas coisas têm que andar junto, né? Passou essa primeira crise.
Mas vamos ver lá em Coríntios, segunda carta aos Coríntios, no capítulo 8, para vocês verem como que a coisa estava agravada. Aí eu pergunto a vocês, a crise que o mundo está vivendo, a crise que o mundo está passando, a crise política, a crise mundial, política e por aí vai. Sim. E a crise da própria igreja. Quantas igrejas por aí afora que seus membros têm passado fome, literalmente, têm passado fome. Por falta de um coração compungido, amor altruístico, em dar, em se dispor, em agir, conforme aquilo que nós pregamos do que cremos. É uma palavra apertada, né? É difícil de dar um glória quando a chibata pega no nosso lombo. Eu sei disso, né, pastor Jesse? Mas é uma realidade, irmãos, é crise. A igreja está passando por crise. E é agora, pastor Machado? Acabamos de ler aqui em Atos a crise na igreja. Então não é da agora, não. Porque a igreja é feita de homens, meu irmão Vanderlei. A igreja é feita de homem, onde tem homem tem problema, pastor Vital. Porque nós não queremos ser dependentes completamente do nosso Deus. Nós temos uma mania de eu sei, eu já sei, eu posso, eu faço. E com isso as coisas de Deus ficam a desejar. Josafá deu testemunho para nós disso aí. Mas quando ele arrependeu, as coisas mudou de figura. Mas o prejuízo dele foi muito grande até então. E aqui, a primeira crise, Atos. E ela prolonga, olha onde ela está. Atos foi no início, no nascidouro da igreja. 5 anos, vamos assim dizer. E aqui ela perdura. Também, nós vamos... Acho que nós vamos até o 6, se eu não me engano. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Primeiro ponto aqui, para chamar a atenção de vocês. Graça de Deus. Como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza... Olha aqui, igreja, que tema tremendo isso aqui para nós meditarmos. A profunda pobreza superabundou em riqueza da sua generosidade. Continuando. Porque, sendo o seu poder o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. Próximo. Pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação deste serviço, que se fazia para os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. De maneira que exortamos a Tito que, assim como antes tinha começado, assim também acabe essa graça entre vós. Pode ir até o 7. Portanto, assim como em tudo sois abundante na fé e na palavra e na ciência e em toda diligência e em vosso amor para conosco, assim também abundeis nesta graça. Aqui existe 3 colocações aqui que eu fiz questão de colocar aqui de lado para nós entrarmos nela um pouquinho. Primeiro ponto aí, como eu já disse para vocês, a graça. A minha Bíblia diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus. Vos fazemos conhecer a graça de Deus, concedida às igrejas da Macedônia. Essa graça de Deus concedida a elas aqui era o voluntarialismo.
O coração contrito, compungido, com um amor altruísta. Porque eles eram pobres de maré. O apóstolo Paulo, vocês viram os versículos aí, acho que é o versículo 4 que o apóstolo Paulo... Não, versículo 2, que o apóstolo Paulo testifica da pobreza deles. Foram uma região de igreja que mais ajuntaram donativos para os santos de Jerusalém. Quem eram os santos de Jerusalém? A igreja dos apóstolos. Aquela igreja formada por 3.000 homens, por 5.000 homens, que Pedro ganhava em suas pregações, aqueles que vendiam as suas herdades, os seus bens e depositavam aos pés dos discípulos, agora está passando por esta necessidade, por essa crise econômica, por falta de entendimento. Nós até vemos muitos testemunhos dentro das igrejas, a pessoa às vezes testemunhar alegre que comprou um carro, foi lá na concessionária, conseguiu aprovar um financiamento, comprou o carro, deu lá 3.000 de entrada, parcelou em 70 vezes, aí vem para casa satisfeito, bota o carro na garagem, tira até a meia para passar nele. Aí a coisa dá uma apertadinha, uma crise econômica chega, aí agora, antes dá o testemunho, Joel, que Deus me deu. Agora começa a murmurar e a xingar que o capeta deu os blocos para ele pagar todo mês e ele não está dando conta. Vocês estão vendo como é que é o ser humano? É de rir mesmo, pastor Walter, porque isso acontece com nós. É só bobear um pouquinho, nós damos um passo a mais que a perna podia tolerar. Esse mês eu tô arrochado porque eu não vigiei, pastor Vital. Eu dei uma bobeira com o cartão de crédito e o trem foi lá em cima. Vocês estão entendendo? Glória a Deus por isso. Eu estou achando também que eu já passei essa fase, viu, pastor? Nós já passamos, né, Walter? Pastor Walter, eu quero até tomar ele como exemplo pela intimidade. Não vou contar aqui vou falar só o santo, tá? Não vou contar a façanha, não. Uma certa vez ele fez igual o Josafá, falou, não, eu sou temente a Deus, eu posso fazer qualquer coisa que eu me dou bem. Comprou um imóvel aí, rapaz, o trem deu um problema. Vocês estão vendo, irmão? O quanto isso aqui, irmãos, é atual, pastor Machado. Não é da antiguidade, não é do futuro, não é atual, pastor Toninho. E isso, por quê? Porque é o homem, irmão, é a linhagem que segue. E todo homem é fadado ao erro. Porque pecou. No mundo tereis aflição. Quer falar? Pode falar. Se há alguém que viu o seu sonho se concretizar sem nenhuma garantia de documento, foi Abraão. Certo, verdade. Ele viu o seu sonho se construir, porque o sonho dele não foi construído em cima de sonhos egoístas, desejo de conquista ou de um coração aventureiro. Olha só o versículo, me lembrou aqui, o capítulo 7, aí, a seguir de Atos dos Apóstolos, e o versículo 5, E aqui não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria, pode colocar ele aí? Lá, tá na tela. E não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé. Sim. Mas prometeu que lhe daria a posse dela e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. Isso. Porque a promessa foi de quem? De Abraão. Deus não tem compromisso com seja quem for oferecido. Exatamente. Obreiro oferecido, Deus não tem compromisso com o obreiro oferecido. Deus tem, porque o que Deus faz? Deus faz a chamada primeiro. Exato. Tem que ter a chamada. Abraão não construiu a prosperidade dele, a prosperidade dele através do chamado divino, da promessa divina. A obediência. Olha lá, ele não tinha o quê? Espaço de um pé. pé. Nada era dele. Aí você diz, Deus não gosta daquele que quer oferecido. Dar uma mãozinha para Deus. Nós conhecemos a história de Abraão. Síndrome de usar. E o próprio Abraão, junto com a mulher, ele não achou bom, pastora Gersi?
A Agar, né? A garotona enxuta, a Agar. Espera aí que nós vamos ajeitar a situação já já, minha amada Sara. Vocês estão vendo, irmão? Vocês estão vendo a sagacidade do homem, pastor Vital? Aquilo que te agrada, mas se tem legalidade, eu posso. Hein? Por isso o apóstolo Paulo bate e diz assim, ó, nem tudo me convém. É lícito, pastor Machado, mas não convém, camarada, não dá bobeira não, não põe o pé na laçada, como diziam os antigos. E eles diziam mais assim, você não quer ouvir barulho, não trela a cabaça. Irmãos, o crente é instruído, nós padecemos porque nós somos narigudos. Opa, só eu, né? Vocês estão vendo? Então, irmãos, vamos parar por aqui e eu vou dar uma pincelada na espiritual, porque a espiritual, irmãos, essa nós precisamos entender que nós não podemos sermos ortodoxos. Tá? Amém? Tá de bom tamanho aí? Vamos lembrar aqui de Gálatas, no capítulo 2 e o versículo 10, para eu fechar essa matéria aí. Quando eles encontraram com Paulo, após Paulo ter se convertido, e ver, Paulo trazer o relatório de como era o trabalho que Paulo fazia, que era o evangelho que Paulo pregava, os discípulos, os três, os coluna, Tiago, João e Pedro, entenderam e perceberam que ele verdadeiramente era convertido. E aí, olha só quando eles despediram dele, olha lá, ó, após ele prestar todo o relato, ele se despede deles, olha a recomendação dos apóstolos para Paulo, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Nós não podemos sanar o problema, mas nós podemos amenizar a situação. Colocar o altruísmo nisso aí. É fazer o quê? É ter a vontade de Deus acima da nossa vontade. Isso é o amor altruístico. É eu compartilhar. Aquela igreja era pobre, mas eles achavam um donativo, um jeito de arrecadar para ajudar os irmãos que estavam padecendo, passando fome. E não precisa de ir mais longe, porque nós conhecemos e sabemos o papel. Como é que vai o nosso celeiro da igreja, pastor Walter? Vocês estão vendo, igreja? Proposital que eu fiz isso, tá? Para nós entendermos. Será que todos os nossos irmãos estão bem? Né, pastor Machado? Com a barriguinha cheia. Eu cheguei em casa agora à tarde, minha esposa fez uma panelada lá, tipo assim, aquele mexidão que eu vou falar para você, viu? Fiquei até triste. Mas será que todos os nossos irmãos estão assim? Amém? Vamos ver a crise espiritual? Pastor, sim. Só para encerrar. Mas esse é a grande busca, acho que, da igreja, de retomar a essência dela, né? Quando ela começar a entender que não é mais eventos, não é mais shows, e realmente cumprir o que a Bíblia ensina, sim, que é cuidar das viúvas, dos órfãos, servir, muda o propósito. Porque o próprio Paulo, quando ele relata, ele fala ali, ó, que ele fala, não precisa mais mandar, porque estão em crise. O país, a cidade, o local está em crise, então não traga nada. Mas eles faziam isso de bom grato, doavam de grato, mesmo sabendo não tendo de onde tirar. Isso. Mas eles faziam. Mas Paulo também sabia que não ia alcançar essa igreja inicial, que era aquela igreja que o rico ajudava o pobre, aquele que tinha mais dava para o outro, que ela foi ao fracasso. Certo. Mas ela precisa ser mantida, porque essa é a responsabilidade da igreja. A igreja, ela não tem mais hoje, é isenta dos impostos. Para quê? Porque ela é reconhecida pelo governo, que ela está para ajudar a sociedade, o local onde ela está localizada. Exatamente. Obrigado, meu evangelista João. Essa é a proposta. Superação em tempo de crise. O Senhor Jesus falou uma coisa profundamente para nós. Do profundo, melhor dizendo.
os pobres sempre terás convosco. Quem tem que amenizar isso aí somos nós. Então, a única coisa que foi recomendado a ele. Vamos lá para... Eu ia mandar repetir Atos, mas não. Nós precisamos avançar um pouco aqui agora, para nós entendermos a questão de Apocalipse 3, versículo 17. Porque o tempo aqui já até acabou, mas só uma pincelada. Parece que é o mais importante e eu acabei que vacilei aqui e fui longe demais. Veja bem. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável e pobre e cego e nu. Quem era essa igreja? Essa igreja era a igreja ortodoxa, a melhor igreja aos olhos das 7 cartas aqui, para nós, era ela. Ela não tinha escândalo, ela não tinha perseguição, ela era rica, ela era ética, ela era moralmente. Era a igreja padrão humano, pastor Walter. É a igreja que muitos vivem correndo atrás dela, Jonathan. A igreja que não tem escândalo, que não tem bagunça, ortodoxa. Mas não tinha a ortopraxia e nem a ortopatia. Eles eram ortodoxos, conheciam. Sim. Mas não tinha ortopraxia porque não praticavam. E tinha uma coisa. E não tinha a ortopatia porque não tinha, o amor estava fora. Sim. A ortodoxia dela era segundo os parâmetros deles. Da forma Aí deles. Eles idealizaram e era daquele jeito. Os judeus não receberam o Messias, Cristo, porque eles idealizaram o Messias, Miro. Não bateu com a ideologia deles. Igreja antropocêntrica. Sim. Aí, para nós entendermos, irmão, esta igreja aqui, ela tinha tudo que agrada o ser humano. Hoje, irmãos, nós temos alguma linha de pensamentos aí que se você não vai bem financeiramente, você está com problema diante de Deus, pastor Miro. É crise, irmãos, isso é crise espiritual. Vamos ler lá Pedro, capítulo 2 da segunda carta de Pedro, capítulo 2, o versículo 1, vamos ler lá. Nós já vamos encerrar, pastor Walter, desculpa aí, já passei aqui um tempinho. Olha lá, e também houve, é isso mesmo, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor e que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentinas destruição. O povo de Colossos, uma igreja que tinha sido uma igreja tremenda, a igreja, os colossenses. O apóstolo Paulo escreve uma carta para eles, principalmente no capítulo 2. Vocês leiam e meditam nessa carta. Ali eles já estavam fazendo cultuando até anjos. Agora vocês pensam bem, os Gálatas, o apóstolo Paulo diz para eles: eu me admiro muito que vocês já estão passando daquele evangelho que vos foi falado, que vos comprou, para a lei. Ó seus insensatos, quem é que vos fascinou? Deixar a verdade, o evangelho puro, a nobreza de Deus para com o homem, para enredar novamente aos rudimentos do mundo. Crise espiritual. Porque quando entra a crise espiritual, é porque a heresia está batendo junto. E aí vem o problema da questão da morte instantânea. O Senhor manda dizer à igreja: você é miserável, você está nu, você é pobre, você é desgarrada. Mas com tudo isso tem o que foi proposto para Josafá. E ele entendeu e arrependeu e houve conversão. E com esta igreja aqui da mesma forma. Querem ver o que? Eu esqueci qual é o versículo, mas eu acho já. O que é o versículo? O 13.
Aí ele diz assim, olha, quem tem ouvidos... Como é que é? Não, capítulo 3 de Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Há tempo de mudar, há tempo de reverter a situação, há tempo de nós quebrarmos essa crise, porque essa crise aqui, ela não mata o seu corpo não, ela mata o espiritual, e essa é a segunda morte, que é a separação de Deus, essa que nós não podemos de maneira nenhuma ser vencido. E como não podemos? Porque nós não podemos nada de nós. A única coisa que nós podemos é pedir ao Senhor misericórdia, é colocar a nossa boca no pó, é pedir ao Senhor que muda o intento do nosso coração e nos dá entendimento e torna a dar-nos a alegria da salvação, como disse Davi, e criar em mim um espírito reto e um espírito voluntário, porque a voluntariedade é a que mais agrada a Deus, porque você faz de si, você doa. Não mais eu que vivo, e este viver que agora tenho na carne, vivo na fé do Filho de Deus que me amou e que se entregou por mim mesmo. O apóstolo Paulo falou isso aos Gálatas, capítulo 2, e o versículo 20. Só assim, para conseguirmos vencer esses três problemas, essas três crises no seio da igreja. Eu sou igreja, você é igreja, nós temos uma proposta como igreja, e de outra forma não teremos vitória, só assim venceremos. Pastor Walter, muito obrigado pela essa oportunidade, e que Deus continue abençoando-nos e nos dando entendimento, porque às vezes nós achamos que está tudo bem, e às vezes não está.